Então, para a gente conversar mais a fundo com aquele que tem as informações reais desse episódio, a gente coloca... Já está na ponta da linha, Gabriel? Já está aqui com a gente. Já está aqui com a gente o ex-presidente Michel Temer, que é o padrinho dessa carta, é o responsável pela ideia de se fazer uma carta que o presidente Bolsonaro abraçou e fez publicar. Ou seja, hoje existe um compromisso formal do presidente Bolsonaro. Presidente Temer, queria agradecer a sua presença aqui no Band News no meio do dia, é um privilégio falar com o senhor. Queria começar com uma pergunta muito simples. Como é que o senhor entrou nessa história? O senhor estava jantando, estava tranquilo, de repente toca o telefone e o senhor desarmou uma bomba de um tamanho razoável, não? Olha, né, primeiro meus cumprimentos a você. E eu vi, aliás, que você narra muito bem uma partida de futebol, né? Uma coisa formidável. Fiquei encantado com a velocidade da sua voz. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero lhe dizer que eu estava realmente em casa e fui chamado ao telefone pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Sendo certo, faço um pequeno corte, que de vários dias para cá, viu, Enem? Muitas pessoas têm me falado, Temer, vem cá, você é ex-presidente da República, esta situação no Brasil está intolerável, não há mais interlocução válida, né? Você precisava entrar nisso, porque eu, com a natural descrição de quem foi ex-presidente, eu estava um pouco fora de tudo isso, né? Mas em função do telefonema dele, é claro, você já relatou, ele pediu uma avaliação, e eu disse que realmente ele fez um grande movimento, mas o discurso dele, eu até perguntei, posso falar com cerimônia ou sem cerimônia? Sem cerimônia, né? Eu disse, então, que esse discurso não foi bom, foi destrutivo, que não se diz, não se fala de um ministro do Supremo, em particular do ministro Alexandre de Moraes, daquele jeito, chamado de canalha, era uma coisa, enfim, imprópria para um presidente da República, aliás, para qualquer pessoa, não é? Ele até concordou e disse, olha, nós precisamos conversar, não é? E vamos ver, vou lhe telefonar amanhã cedo, etc. Eu até, coincidentemente, conversei um pouco com o ministro Alexandre de Moraes, não é? O ministro Alexandre sempre me disse e reiterou que as decisões dele, na verdade, são decisões pautadas por critérios jurídicos. Ele não tem nenhuma objeção pessoal ao presidente Bolsonaro, a quem seja ligado a ele, né? Ele toma decisões jurídicas, como é, aliás, do seu feitio. Eu conheço a história do Alexandre e sei que ele sempre foi assim. Mas, evidentemente, na busca, na tentativa de encontrar uma solução, eu próprio à noite acabei, digamos, redigindo alguns pontos fundamentais que me pareciam importantes para que o presidente fizesse uma declaração à nação, não é? E eu havia dito a ele que o ideal seria ele fazer uma declaração à nação como presidente da República, né? E, bom, depois de conversar com o ministro Alexandre, o presidente Bolsonaro queria muito falar com o ministro Alexandre, né? No dia seguinte, pela manhã, ele me telefonou e me disse, olha, você não quer vir aqui almoçar comigo? Porque daí nós conversamos pessoalmente, eu mando uma agenda buscá-lo aí, você almoça e depois vai embora, né? Eu pensei um pouco, sabe? Eu disse, bom, disse, presidente, eu não posso vir aí e só para conversar. Eu, até muito a propósito, eu elaborei uma declaração que eu acho que seria útil para o país, seria útil para pacificar o país. Você sabe que eu, ao longo do tempo, sempre preguei uma harmonia nos poderes, preguei pacificação entre brasileiros, né? Eu acho que a situação está intolerável nesse momento, né? Então eu tomei a liberdade de redigir umas coisas, uns pontos determinados. Eu até vou ler, se me permitir eu vou ler, porque se achar que em princípio pode ser uma coisa viável, daí muito bem, eu vou até aí para conversarmos, né? Eu li para ele e ele achou bom. Ele disse, olha, vem aqui, então nós ajustamos um outro pontinho, eu estou de acordo, né? Bem, eu fui para lá, me pegar, e durante o almoço com ele, muito rapidamente, eu mostrei o documento, ele leu, fez uma breve anotação, mas até me pediu, olha, você vai ficar mais umas 2 horas aqui em Brasília, porque eu percebi que ele queria talvez mostrar para alguém, né? Eu disse, eu fico mais umas 2 horas aí, até sair de lá, eu fui visitar o governador Ibanez, que é meu bom amigo, né? Governador do Distrito Federal,
2, 3 horas depois voltei, ele estava com o documento pronto, mas alterou só uma sentença lá, pouca coisa, né? Eu disse, bom, você vai divulgar agora? Porque divulgando eu ligo para o ministro Alexandre de Moraes, né? Acho que travou a conexão com o presidente Michel Temer. A gente está tentando refazer aqui para melhorar esse contato, hein, Neg? Vamos então refazer o contato e voltar a entrevistar o presidente Michel Temer. Bom, lembrando que a entrevista com o presidente Michel Temer está sendo transmitida aqui pelo Band News FM e também pelo Band News TV. É uma entrevista importante para que a gente possa conhecer na voz, narrada pela voz daquele que viveu, protagonizou essa história, o que foi essa mudança de posição do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente narrava nesse momento já a chegada dele em Brasília, depois de ter lido para o presidente os pontos da carta, narrou a chegada dele em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro pediu a ele que desse um tempo para que ele pudesse, na percepção do presidente, mostrar a carta para algumas pessoas. Foi visitar o governador do Distrito Federal, voltou, leu o documento, viu que havia mudanças cosméticas no documento, então ligou para o ministro Alexandre de Moraes. É nesse ponto que a gente parou quando travou. Volta. Estamos de volta, presidente. Então a gente parou a nossa conversa quando o senhor, e até bom, porque dá um certo suspense, quando o senhor iria ligar para o ministro Alexandre de Moraes. Então foi nesse momento, a gente interrompeu o primeiro capítulo, começa então o segundo capítulo, momento em que o senhor liga para o ministro Alexandre de Moraes, já diante do presidente Jair Bolsonaro. Pois não. Então parei por aí, né? Então quero dizer que eu liguei para o ministro Alexandre de Moraes e disse, olha, ele divulgou um documento que eu até dei ciência ao ministro Alexandre, né, porque eu não iria fazer uma coisa que não fosse, digamos assim, justificadora e enaltecedora da figura do ministro Alexandre de Moraes, porque isso, eu tinha certeza, poderia ser o primeiro momento de uma pacificação, uma tentativa de pacificar tudo isso, né? Ele disse, claro, eu estou de acordo, pode passar o telefone para ele. Eu passei para o presidente falou com ele até uns 15 minutos, mais ou menos, conversaram muito e senti muito amigavelmente, né? Conversou até no viva voz, conversaram, reitero, muito amigavelmente. A partir daí eu disse, olha, ótimo, parabéns a você, eu acho que isso vai ajudar. Eu me despedi e fui embora. Agora confesso que não imaginava a repercussão que isso teve a revelar, meu Neg, como o povo estava muito, a opinião pública em geral estava muito ansiosa por uma solução, para encontrar um caminho. Quem sabe este pode ser um caminho, né? Pelo menos o presidente, como você disse aí, assinou um documento e tudo indica que ele vai sempre se pautar, se conduzir da forma como está descrito no documento, né? na carta, na declaração. Foi este o meu trabalho que eu fiz, uma coisa modesta. É modestíssimo trabalho. Presidente, quando o senhor diz que eles conversaram no Viva Voz, eu preciso perguntar o seguinte, o presidente explicou ao ministro Alexandre de Moraes que, às vezes, a palavra canalha não é exatamente aquilo que pode parecer, fora do contexto, foi tirada do contexto. Ele deu alguma explicação para a agressividade empregada? Ainda que a carta fale sobre isso, eles conversaram por cerca de 15 minutos no Viva Voz. Ainda que o senhor seja discreto, eu queria saber o seguinte, ele deu alguma explicação ou pediu desculpas ao ministro Alexandre de Moraes? Primeiro que ele fez constar do documento, né, e repetiu ao ministro que, na verdade, não tinha absolutamente nada contra o ministro, no plano pessoal, mas, evidentemente, tinha lá suas divergências jurídicas, né, mas que poderiam ser solucionadas, como consta do documento, aliás, por medidas jurídicas que também fossem postadas no Supremo Tribunal Federal. Mas disse, olha, você sabe, aquilo foi o calor do momento. Evidentemente que eu não tenho essa impressão sua, etc., de jeito maneira. Pelo contrário, tenho muito respeito, você verifica aqui na declaração, eu estou enaltecendo a sua condição de jurista, de professor, etc. Foi nesse tom, o tom foi muito amigável, sabe? E ele, nesse sentido, é muito espontâneo, eu verifiquei que o ministro Alexandre também, muito educadamente, né? Também foi muito cordial. Eu acho que foi um momento muito útil, sabe, Neg? Muito útil. Mas ele não
digamos, não pediu desculpa, não chegou a fazer isso, mas revelou, seja por escrito, ou seja, verbalmente, que aquilo foi o calor do momento e nada mais do que isso. Na conversa que o senhor teve com o ministro Alexandre de Moraes na véspera, em que o senhor comentou com ele, até porque se ele dissesse ao senhor, olha, eu não autorizo, não quero saber, depois do que aconteceu, não dá mais, o senhor já havia encontrado o ministro Alexandre de Moraes em São Paulo, e ele já havia permitido ao senhor um contato para tentar desanuviar o ambiente, mas dessa vez mais necessário, porque o senhor estava em contato com o presidente Jair Bolsonaro já. O senhor chegou a falar, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele faz um cessar-fogo, mas teve a contrapartida, o Alexandre de Moraes fez algum movimento, falou alguma coisa para o senhor, que tranquilizou o presidente Jair Bolsonaro nesse contato da véspera, ou foi apenas, não tenho nada contra ele pessoalmente, trabalho dentro dos processos, no estrito cumprimento do meu dever? Foi exatamente isso, né? Ele me disse exatamente isso que você reproduziu, mas acrescentou, é claro, que a decisão é minha, muitas vezes uma decisão monocrática, muitas e muitas vezes as partes, né, por seus advogados, vão ingressar com petições, mais petições, justificadoras disso, daquilo. Isso vai ser examinado, e talvez não examinado apenas por mim, talvez numa das turmas, ou no plenário do Supremo, mas o importante ressaltar é que não é nada de natureza pessoal, e nós temos que eliminar esta possível, digamos assim, pessoalidade, né, dessa questão. Isso não existe. Então, acho que neste sentido, produziu-se uma boa... avançou-se bastante, né, porque o clima no país, não é, convenhamos, Ineg, até, digamos assim, no dia 8 à tarde, era muito negativo, né, muito negativo. Negativo para o governo, e negativo, as pessoas muito aflitas com tudo isso que estava acontecendo. E o ministro Alexandre de Moraes, é claro que sempre se comportou dessa maneira, ele também diz, olha, eu não quero tensionar, eu só tomo decisões jurídicas, não quero tensionar absolutamente nada. Quanto mais distensionar, tanto melhor para o país. Foi isso que eu ouvi dele, né? Presidente, o senhor como presidente da República, o senhor conheceu crises e não foram pequenas. O senhor enfrentou duas votações importantes na Câmara dos Deputados, a pedido do atirador-geral da República, como eu costumo chamar o Rodrigo Janot, que confessou em livro que foi armado ao Supremo pensando em matar um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o atirador encaminhou dois pedidos de votação para poder haver um julgamento do senhor em 2 casos, e o senhor venceu nos 2 casos com folga. O senhor conheceu várias crises. E, no entanto, o senhor não perdeu a capacidade de conversar, de tomar 10 cafés da manhã, 30 almoços, 40 jantares, não sei como é que o senhor não virou uma bola. Mas conversava com todo mundo, muita fotografia e tal. Explica para nós o seguinte, a defesa intransigente de uma ideia é viável? A defesa intransigente de uma ideia é viável? Ou não existe ideia defensável se defendida de forma intransigente? Realmente não. Você sabe que na democracia a coisa que você mais tem que fazer é ouvir. E muitas vezes, até me recordo e cito com muita frequência, uma fala do presidente Juscelino Kubitschek, que dizia assim, eu não tenho compromisso com o erro. E olha, era presidente da República, com muito prestígio. Eu não tenho compromisso com o erro. Ou seja, se eu percebo que não é o melhor caminho, eu mudo a direção. Porque aqui no Brasil, há muita essa mania, se o presidente pratica um ato e no dia seguinte recua, né? O recuo foi um desastre. Só não recua o ditador. Na democracia, muitas vezes, você recebe uma nova concepção que te convence, você muda de posição. Portanto, não há essa coisa de, digamos assim, eu já tomei uma posição, não volto atrás. Porque, sabe o que é? Esta não é uma coisa pessoal. O sujeito que está lá na presidência da República, ele tem que saber que está servindo ao povo. Então ele tem que fazer aquilo que mais interessa ao povo. Se não há, portanto, vamos chamar uma expressão que constou do corta esticada, que não possa, num neologismo, né, desesticar. Você tem que conversar, tem que dialogar. Nesses casos que você mencionou, por que é que eu tive vitórias lá no Congresso, nesses casos que você mencionou? Primeiro porque a denúncia era, se me permite a expressão mais forte, pífia, né, sem nenhum sentido jurídico, sem nenhum significado, e os deputados logo perceberam isso. Em segundo lugar, eu confesso que eu tinha prestígio no Congresso Nacional, eu dialogava muito
essa história do muitos cafés da manhã, muitos almoços, muitos jantares, que ia significar muito diálogo, né? Eu dialogava muito, e sobre mais eu tinha sido 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, tinha uma relação muito cordial com os deputados. Quando a eles explicava as questões, deu no que deu. Mas, o sujeito lá resolveu denunciar, denúncias que hoje até devo dizer, aproveito para dizer, caíram no judiciário, né? Caíram no judiciário sem nenhuma instrução processual, tamanho despropósito delas, né? Mas naquele momento a Câmara negou sequência, precisamente em função deste fato desses 2 fatos que eu estou revelando a você. Primeiro, o meu natural prestígio no Congresso, o diálogo permanente que eu mantive. Em segundo lugar, porque também, ao examinarem, verificaram que não era transitável, né? Nós estamos entrevistando o presidente Michel Temer, aqui na Band News FM, e juntamente com o Band News TV. Gabriela Maier tem uma pergunta. Presidente, obrigada pelo seu tempo. Queria perguntar ao senhor sobre, o Oineg falava agora há pouco sobre as crises, né, que o senhor enfrentou. Em 2018, o senhor enfrentou uma paralisação parcial aí dos caminhoneiros, né? Nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro chegou perto de enfrentar também. Eu queria perguntar sobre se isso fez parte da conversa, se essa paralisação parcial e a possibilidade disso sair do controle fez parte da conversa, se foi um aconselhamento do senhor de fato que ele recuasse no insuflamento dos caminhoneiros, como aconteceu em 2018, que ele na época era deputado e fez vídeos apoiando os caminhoneiros que estavam paralisados. Então, queria perguntar ao senhor se isso fez parte da conversa e como é que o presidente Jair Bolsonaro recebeu este tema, já que ele se viu em uma nova posição nesse momento. Olha, quando ele tocou no assunto, né, eu disse, olha, presidente, eu já enfrentei essa questão e talvez numa posição mais delicada que a sua, porque, na verdade, esse pessoal que está aí, na verdade, é seu fã. Todos eles são seus fãs. No meu caso, o que houve foi uma queixa relativamente ao aumento do diesel, né? Eu não tinha, digamos assim, não tinha inimigos, mas também não tinha fãs, né? Mas eu acabei resolvendo em 10 dias mediante diálogo. O diálogo é fundamental na democracia. E eu disse, não se equivoque, porque este problema vai cair no seu colo, como caiu no meu colo naquela ocasião. O povo não vai querer dizer que isto é culpa do ministro, do Supremo ou do Legislativo. Eles vão dizer, o responsável é o presidente da República. Eu não encontro aqui alimento no supermercado, porque não se traz alimento, não encontro remédio na farmácia, isso vem tudo para o seu colo. Agora, a minha sugestão é que tão logo seja divulgado essa declaração da nação, você faça chegar a todos que as coisas mudaram de figura, portanto você pede a desmobilização. E foi o que aconteceu. Divulgaram o documento, vocês sabem que a partir de ontem, tardezinha, começou a desmobilização do movimento, o que é útil para o país, né? E para o povo brasileiro, né? Presidente, o presidente brasileiro é poderoso, mais poderoso na relação com o Congresso do que o presidente americano. No entanto, ele não pode tudo. E uma coisa que o presidente não pode, e eu imagino que seja uma fonte de angústia, é resolver alguns dos problemas do Brasil com a facilidade que ele gostaria. Por exemplo, a inflação. Não é algo que se pode simplesmente pegar e acabar com ela. O preço do combustível. É natural que o presidente, o senhor foi presidente, queria que a gasolina custasse R$1 e o diesel 50 centavos. No entanto, o senhor não podia simplesmente chegar para a Petrobras e falar, baixa esse negócio aí. O senhor teve várias discussões sobre isso, principalmente por causa da greve dos caminhoneiros. O que o senhor pode dizer sobre essa gestão dos preços e os limites do poder presidencial? Porque a gente ouve os discursos e parece que basta uma canetada e está tudo resolvido. Realmente não basta canetada, não. Em primeiro lugar, você precisa ter apoio do Congresso, né? Apoio do Congresso para poder governar, primeiro ponto. E foi o que eu fiz. Segundo ponto, você sabe que para resolver o problema da economia, não é num toque de mágica, né? Você veja que no meu tempo, nós tivemos que produzir um teto para os gastos públicos, uma reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, a recuperação das estatais, não é? Isto é que esse conjunto de medidas é que permitiu a redução dos juros, permitiu a redução da inflação. No particular, no caso dos caminhoneiros, nós tivemos medidas, até uma delas atingindo, naquele momento, temporariamente, uma questão da Zona Franca de Manaus, mas que resolveu o problema dos caminhoneiros. Agora, neste particular, eu tenho dito com frequência, e eu sugeriria que se examinasse essa hipótese, que lá na Petrobras se constituísse um fundo
de reserva, né? Tanto daquilo que é os dividendos do poder público, como os dividendos do setor privado, né? Dos acionistas privados, para hipóteses como esta, porque você tem que acompanhar os preços internacionais, não é? E de vez em quando é preciso fazer aumento. Mas se você tiver um fundo de reserva, no primeiro momento você compensa esse aumento com esse fundo de reserva. Portanto, não precisa transferir imediatamente para o consumidor. Eu confesso que sabe que eu tive um governo 2 anos e meio, não deu para fazer tudo, né? Mas estava no meu horizonte, né, a possibilidade de um dia realizar precisamente isso, né? Eu sugeriria até que os responsáveis pela economia pudessem examinar jurídica e economicamente essa possibilidade, né? Presidente, o senhor ajudou o presidente com a carta até de olho no amanhã do Brasil, porque o ontem do Brasil já foi feito, o presente estava tenso demais e o senhor está de olho no futuro das pessoas, os nossos filhos, os nossos netos. E nesse horizonte a gente tem a eleição de 2022. É incrível, mas esse governo começou em 2018 numa campanha eleitoral que não acabou até hoje. Nós estamos em campanha eleitoral, é a mais longa campanha eleitoral da história do Brasil. E vai até outubro de 2022, se não tiver segundo turno. E o Brasil olha para essa polarização Bolsonaro e PT e fala, eu quero mais, eu queria mais, eu quero ver se tem outra alternativa. Tem umas alternativas, tem o Ciro Gomes, uma alternativa, o governador de São Paulo quer ser presidente, o governador do Rio Grande do Sul quer ser presidente. Pergunta para o senhor, há espaço para uma terceira via? Sempre essa pergunta existe, mas mais do que nunca, a pergunta neste momento é oportuna. Ganha o presidente Bolsonaro? Olha a polarização e o clima que a gente está vivendo. Ganha o presidente Lula? E aí tudo que... A pergunta é, tem espaço para uma terceira via? Que nome é esse? Eu acho que há espaço, há espaço, e eu digo sempre, é interessante, não é em favor do eventual candidato, não. É uma homenagem ao eleitorado. Como as coisas ficaram, no seu dizer, né, polarizadas e praticamente radicalizadas, o eleitor tem o direito de dizer, bom, não quero este polo e não quero o outro polo. Eu quero um polo intermediário, né? Portanto, uma homenagem ao eleitor. Eu, confesso, acharia extremamente útil. Evidentemente, como o poder é do povo, se o povo decidir por um dos polos, né, mais extremados, digamos assim, muito bem, o povo decidiu, não tem conversa. Tem que assumir, ponto final. Agora, também deve ter opção. Se ele não quiser nenhum dos polos, ao invés talvez de votar em branco, ele diz, olha, vou votar num polo intermediário, no coluna do meio, ou nisso que você chama de terceira via. Acho que é espaço. O senhor é um homem da palavra escrita, também da palavra falada, mas o senhor escreveu uma carta para a ex-presidente Dilma, quando era vice-presidente. O senhor gosta de escrever, o senhor escreve fácil, tem escrito alguns artigos. E a gente viu vários políticos, que ocuparam postos e perguntados sobre se seriam ou não candidatos a um outro cargo, eles falam, não, eu assumo um compromisso por escrito. O senhor, como homem da palavra escrita, assume um compromisso por escrito que não vou ser candidato e tal. O senhor hoje assumiria um compromisso por escrito de que não seria candidato a presidente da República em 2022? E eu pergunto por mim, como jornalista, e por várias pessoas que falam, eu estou com saudade do Temer, e o Temer, será que o Temer vai ser candidato? Aí o outro diz, não vai ser candidato, vai ser candidato. E ele, mas ele quer, ele não quer, ele está à disposição, não está à disposição. Não tem como não perguntar para o senhor, porque 2022 era tão longe quando o senhor saiu, mas está tão pertinho, né? Que eu queria saber se o senhor, assumiria o compromisso hoje de dizer, eu não sou candidato, até por escrito, como o senhor propôs ao presidente Jair Bolsonaro, ou se o senhor prefere, olha, tem certas coisas que a gente não deve escrever, não, vamos deixar o tempo se encarregar de traçar o destino. Em primeiro lugar, né, você sabe, você acompanhou minha vida, você sabe que eu ocupei inúmeros cargos públicos, seja aqui no estado de São Paulo, seja na área federal, nas 3 vezes que presidi a Câmara dos Deputados, na vice-presidência, na presidência da República, não está no meu horizonte, viu? Eu confesso a você. Agora, evidentemente, eu acho um exagero eu ter que vir a público para declarar por escrito que eu não sou candidato. Eu digo assim, não está no meu horizonte, eu já fiz o que deveria fazer, hoje eu posso colaborar como colaborei nesses dias, né? E até, para surpresa minha, com muita modéstia, mas teve uma repercussão, eu volto a dizer, extraordinária, né? Então eu colaboro quando posso, quando sou chamado,
mas não tem a menor disposição de voltar a, digamos assim, a disputar uma presidência da República, né? Agora, também exigir que eu diga isso, assine por escrito, eu acho uma coisa estranha, sabe? Porque Desnecessário, né? desnecessária, né? Isso que vai acontecer lá na frente, né? Então, vamos deixar o tempo passar, tá bom? Presidente, olha, muito obrigado. Em nome da Band News FM, do Band News TV, agradeço o seu tempo. O senhor tem um compromisso agora de almoço. Obrigado por ter aberto a sua agenda e parabéns aí pelo momento que o senhor ajudou a construir, porque precisava distensionar mesmo. Estava demais, estava a corda muito esticada. Suspeito que presa por um fiozinho. E o Brasil com essa agenda discutindo golpe de Estado ou impeachment. Não dá. Muito obrigado, presidente. Um abraço a você e eu proponho que todos se dediquem a essa distensão. Um abraço.